Assim como ocorrera em 4 dos últimos 5 anos, a temporada de 2000 poderia ser decidida novamente no GP do Japão, em Suzuka. A Ferrari iniciou aquele ano muito pressionada, já que o prazo dado pela diretoria da empresa de 3 anos desde que a nova chefia assumiu o time para levantar a taça de campeão já havia estourado. Em 99, Jean Todt e seu staff puderam colocar uma boa razão para a perda da taça: a perna quebrada de Michael Schumacher em Silverstone. Ed Irvine tentou, mas não foi capaz de bater Mika Häkkinen e a McLaren. Aí a Ferrari resolveu mexer justamente nessa peça. Rubens Barrichello se tornou o companheiro de equipe do alemão. Ambos os times evoluíram seus carros a tal ponto que a concorrência sumiu ao longo das etapas. Quinta-feira, 5 de outubro de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais uma lembrança de quinta, dia de TBT, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço em todo o nosso conteúdo, em todos os nossos vídeos: deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda muito. Quando a temporada começou, a impressão que se tinha era de que o time britânico estava um pouco à frente, em parte graças ao motor Mercedes, que foi melhorado ainda mais, entregava espantosos os 815 cavalos e pesava somente 92 quilos. Mas os italianos conseguiram melhorar o centro de gravidade do carro e, graças a peças mais leves do que a maioria do grid, o carro era o mais equilibrado, apesar de ainda sofrer com o superaquecimento de pneus. Só que nas 3 primeiras provas, Häkkinen e Coulthard só foram ao pódio em San Marino. Aliás, nenhum dos dois viu a quadriculada, nem em Melbourne e nem em Interlagos. Já Schumacher empilhou as 3 provas e seguiu pontuando, venceu mais uma em Nürburgring e liderava com folga. A dupla prateada desencantou em Silverstone, Barcelona e Monte Carlo, com os 2 pilotos indo juntos ao pódio em todas elas, com exceção do Principado, onde um bizarro problema no cabo da comunicação de rádio fez o carro de Häkkinen soluçar, ativando o freio no meio das retas sem aviso algum. Schumacher também enfrentou seus contratempos em Mônaco e, depois de vencer no Canadá, foram 3 abandonos em sequência: França, Áustria e Alemanha, sendo as 2 últimas na primeira volta. Com Coulthard sendo o primeiro em Manicourt e Mika em Spielberg, o time só não tomou a liderança do campeonato de pilotos na Alemanha devido à invasão de pista e à atuação estratosférica de Barrichello na sua primeira vitória, em Hockenheim. Mas a Hungria não teve jeito. Häkkinen venceu, assumiu a ponta da tabela e, na Bélgica, brilhou com uma das ultrapassagens mais espetaculares da história. Àquela altura, Coulthard e Barrichello já eram fiéis da balança, sem chances de título, e tudo encaminhava para um tricampeonato em sequência de Häkkinen. Longe de se abater, até porque o alemão já havia mostrado que no braço ele fazia e muito a diferença, Schumacher venceu em Monza, enchendo o italiano de esperança e de expectativa. A etapa seguinte seria a estreia em Indianápolis, no novo circuito misto construído dentro do lendário oval. E foi lá que Häkkinen e a McLaren viram o motor abrir o bico, dando à Ferrari uma dobradinha. Schumacher chegou a Suzuka com 8 pontos de vantagem sobre Häkkinen. Diferente de 98, quando desembarcou atrás do rival, dessa vez o carro ajudava e ele reinava no, digamos, comparativo humano. Uma vitória era o que bastava. E aí então o diretor técnico da FIA, Charlie Whiting, avisou que a entidade não toleraria bloqueios propositais dos envolvidos na disputa. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Os incidentes de 94, 97 e até 99 foram recordados pelo dirigente. Pouco adiantou Ron Dennis esbravejar: se alguém vacilasse era bandeira preta e fim de conversa. Michael fez a pole, mas o domínio dos treinos livres se evaporou na classificação, já que Häkkinen ficou apenas 9 milésimos. A largada quase não teve o detentor do título, porque um vazamento no sistema hidráulico fez a McLaren número 1 soltar fumaça instantes antes da volta de apresentação. Mas tudo foi resolvido e aí, ao apagar das luzes, Mika tomou a dianteira antes mesmo da primeira curva. Enquanto o pelotão seguia se movimentando e alternando posições, os líderes da corrida e do campeonato disparavam.
Häkkinen abriu 2 segundos para Schumacher, que já colocava 10 de frente para Coulthard no começo da primeira janela de pitstops. O finlandês só parou na volta 22, com o alemão indo uma volta depois. As posições se mantiveram. Häkkinen seguiu ditando o ritmo e abriu quase 3 segundos na volta de 29, só que depois disso a diferença só caiu, especialmente por causa dos retardatários e de uma chuva bem leve. Na volta 34 os dois estavam colados, mas o piloto da McLaren respirou um pouco quando Schumacher se atrapalhou ao ultrapassar Ricardo Zonta, que teve que jogar sua BAR na grama para evitar uma batida. Aí veio a segunda janela de paradas. Häkkinen foi aos boxes na volta 37, buscando se aproveitar de pneus novos para retomar a frente com a parada do rival. Mas foi aí que muitos se lembraram que Schumacher, juntamente com o estrategista Ross Brown, era especialista em fazer voltas super rápidas antes de sua parada. E foi assim nos 3 giros que antecederam o pitstop mais importante da temporada. Na volta 40, Michael foi aos pits e, como se não bastasse ter aumentado sua vantagem nessas voltas voadoras, a parada durou menos de 7 segundos, o que o fez retornar à pista com 4 segundos de vantagem para Häkkinen. Não havia mais o que o finlandês e a McLaren pudessem fazer para mudar o resultado e o destino. Mesmo administrando nas voltas finais, Schumacher se manteve com folga à frente e venceu. Não foi só uma vitória, é claro. Um peso enorme de toda a equipe se pulverizou quando o carro número 3 cruzou a linha de chegada 1.8 à frente de Mika. Depois de 21 anos de frustrações, decepções e vexames, enfim a Ferrari e sua torcida puderam ver de novo um piloto sendo coroado campeão mundial. Para Schumacher, enfim, o objetivo cumprido de quando chegou a Maranello. E de festejar a conquista que gente como Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Michele Alboreto, Alain Prost e Nigel Mansell não conseguiram. Ao final da prova, Schumacher era só lágrimas e sorrisos. Abre aspas. Senti uma explosão de emoções quando cumpriu o objetivo numa corrida de condições complicadas, encerrando uma temporada de altos e baixos. Foi lindo confirmar o título com vitória e uma corrida disputada até a última curva contra Mika. É um título extraordinário e especial porque é com a Ferrari e significa muito mais. No segundo pit stop não achei que tinha ganhado tempo suficiente, mas Ross Brown foi dizendo que talvez desse. Quando ele falou que eu estava na frente, só esperava que nada quebrasse no carro. Ainda tinha chuva que ia e vinha e não ajudava. Mas o que importa é que conseguimos nosso objetivo, fecha aspas. A primeira era Newey, com 4 títulos consecutivos, chegava ao fim. Curiosamente, Häkkinen buscava o tricampeonato em sequência, o que somente Juan Manuel Fangio havia conseguido até então. E a partir dali, quem reinaria era a Ferrari e Schumacher, que deu início à sua dinastia e empilhou mais 4 taças seguidas, superando Fangio na invencibilidade e no número de campeonatos, se tornando um dos maiores nomes do esporte global. Tudo isso começou após aquele campeonato ganho contra um piloto que o próprio alemão cansou de elogiar e de vangloriar. Bons tempos que o campeonato era decidido em pista de verdade, né? Para falar de um dos maiores nomes do esporte motor, um dos gigantes desse esporte maravilhoso. Ah, não, mas ele joga sujo. Não existe campeão do mundo gentil, tá, pessoal? Já começa por aí. Todo mundo aprontou alguma um dia. E quem poderia imaginar, né, que aquela corrida aquele fim de fila da Ferrari, com o Schumacher conquistando o tricampeonato, fosse dar início àquela sequência avassaladora de 5 títulos em sequência, terminando em 2004 com o heptacampeonato do Michael. Eu lembro de um texto que o Edgar Melo Filho escreveu quando o Schumacher ganhou o Hexa em 2003. Se calha da Ferrari pegar o Rubinho antes, em vez de ter pego o Irvine, provavelmente o fim da fila já teria sido muito antes. E sim, ajudou a ter um segundo piloto muito bom. E o resto é história, né, pessoal? Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Na quinta-feira que vem tem mais um momento pra gente recordar. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd,
youtube.com/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a gente espera vocês a partir das 9 da noite, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.